A paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos, você que não me conhece, eu sou José Ricardo, pastor, e tenho uma palavra de Deus para ser transmitida para a tua vida. Que essa palavra ela possa vir de encontro à sua necessidade nesse dia, e que Deus ele possa estar falando ao seu coração e ao nosso coração através desta palavra, que vai ser uma breve palavra, uma meditação rápida. Ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 7, o verso do número 11 ao verso de número 17, que diz a palavra de Deus: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chore. E chegando tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e todas as terras circunvizinhas. Esta é a palavra que nós vamos meditar um pouco, falar um pouco. Essa palavra ela narra a história do filho da viúva de Naim. E hoje nós vamos falar sobre histórias de vida. História de vida. Eu não sei qual é a história da sua vida. Eu não sei qual foi a história escrita para você. Eu não sei se essa história escrita para você, ela está se cumprindo na íntegra, ou se no meio da caminhada, no meio da leitura dessa história, algo interrompeu. Eu não sei. Você vive essa história. Você sabe. Eu vivo a minha história. Eu sei da minha história. Não sei o futuro dela, mas até hoje eu sei, como você sabe. Mas hoje nós queremos dizer para você que a tua história, ela não acabou. A sua história pode ter sido interrompida por algo, porém ela não acabou. Você ainda está vivo. Deus está te dando condições de uma mudança, de melhora. A sua história não acabou. Ponha na sua mente isso. A sua história não acabou. E quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega, tudo se transforma. Se nós abrirmos este coração aqui e deixarmos ele entrar, fazer morada, há um rebuliço, uma mudança, uma transformação. Aquilo que estava cortado, aquele elo cortado da sua história, ele torna-se a ligar novamente. E a sua história começa, ela continua a ter continuidade, começa a ter continuidade novamente, de onde ela parou. A prova disso está aqui, na leitura que foi feita. O filho da viúva de Naim. Na época que esta mulher vivia, a qual a história está sendo narrada, uma mulher
ela não tinha recursos financeiros, como tem hoje. Hoje o esposo vai trabalhar numa empresa, a esposa em outra empresa. Ou eles têm algo em comum junto, que trabalham junto. Recursos gerados pela esposa, pelo esposo. Nesta época era diferente. A esposa era dedicada 100% ao lar, à criação dos filhos. E o pai, que era o marido, era dedicado 100% a suprir a necessidade do lar, com o seu dinheiro, com o seu trabalho, com o seu ganho. E esta mulher, ela foi agraciada com um filho homem. Um filho homem. E ela sabia que no decorrer dos anos, do tempo, esse filho cresceria, iria trabalhar, ia ter condições de sustento dele e poderia ser o auxílio da mãe, financeiramente. Ou do pai, por causa de idade. Porém, o esposo desta mulher, o pai deste personagem, que é o filho da viúva, ele morre. E esta mulher, ela fica sem amparo nenhum, sem recursos, porque o provedor da família dela morreu. Morreu. Como estava a situação daquela mulher? Mas havia ainda uma esperança na vida daquela mulher. Ela tinha um filho varão, um filho homem. E ela sabia que aquele filho homem geraria recursos financeiros através de trabalho e ela seria amparada por ele. Assim era a sequência. Assim era a sequência de vida desta época. Assim era a história da vida daquelas pessoas. Porém, a esperança daquela mulher que estava naquele filho homem, ela tem um ponto final. Aquele filho vem a morrer. Uma mulher viúva, mãe de um filho homem, apenas um filho, que seria o seu amparo, o seu sustento, e ele vem a morrer. Ela ficou desolada, sozinha, desamparada de tudo. E ela vai caminhando juntamente com o povo, com um cortejo, levando o seu filho a ser enterrado. E Jesus encontra com aquela mulher. Jesus vem chegando à cidade e encontra aquela mulher. E vê a situação dela e diz a ela: não chores. Não chores. Como pode uma mulher não chorar numa situação dessa? Perdeu seu marido, que era o que gerava recurso para a família. Ela tinha apenas um filho, e este filho era um homem, que também geraria recurso a ela. Ele morre. Ela fica desamparada. Como não chorar numa situação dessa? Como não chorar? Como não imaginar que a história foi interrompida e teve um fim? Como imaginar? Não temos como imaginar. Porém, onde Jesus está e quando Jesus chega, as coisas mudam. A palavra de Deus, ela vai narrar uma história no livro de Marcos, capítulo 4, verso de número 35, a qual estavam os discípulos e Jesus atravessando um lago, um mar. E Jesus naquele barco estava dormindo. Porém as ondas se levantam de forma brutal contra aquela embarcação.
jogando água para dentro do barco. O barco está quase a ponto de naufragar, de afundar. E os discípulos clamam e chamam, acordam a Jesus e diz: Mestre, não te incomodas que pereçamos? Mas como eu disse, quando Jesus está por perto, quando Jesus faz parte da nossa vida, aleluia, o mal não prevalece, aleluia. Jesus levanta ali, de onde ele estava deitado, repreende o mar, repreende o vento, e tudo se tornou bonança. Tudo se tornou bonança. Nós vemos também Marcos 10:46 também vai narrar a história do cego de Jericó. Este homem sabia que Jesus iria passar por ali. E ele ficou à beira do caminho esperando. E quando Jesus passa, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que não incomodasse o mestre, mas ele clamava mais alto ainda. E Jesus pede que chame ele até a sua presença. E pergunta: o que queres que eu te faça? Ele diz: mestre, que eu veja. Tenha vista. Jesus curou ele. Jesus deu a vista, retornou a vista aquele homem. Aonde Jesus chega, tudo muda, tudo se transforma. E aquela mulher também, Jesus estava ali. Mas também nós vemos também outra passagem que vai dizer também sobre o cego de Jericó, que vai estar no livro de João, no capítulo de número 5. O paralítico de Betesda. Que é o paralítico de Betesda. João capítulo 5. Este homem havia 38 anos com aquela paralisia. E quando as águas eram movimentadas, ele não tinha quem colocasse ele nas águas. Porém, Jesus chegou, não precisou de movimento de águas, não precisou colocar ele dentro da água, trouxe ele de volta à vida normal, tornou a andar, curou daquela paralisia. E esta mulher, a viúva de Naim, ela se depara com Jesus dizendo a ela: não chores. Ou seja, Jesus está dizendo a ela: o seu milagre chegou. A sua história não acabou. A sua história terá continuidade. E Jesus toca aquele esquife, aquele caixão onde estava aquela pessoa morta, toca e ordena a ele, aleluia, que a vida volte a ele. E ele se levanta e Jesus entrega a ele de volta a sua mãe. Qual é a tua história? Qual é a história que você tem vivido, que você imagina que ela acabou? Eu não disse que ela acabou. Eu disse qual é a história que você imagina que ela acabou. Seja uma história no relacionamento conjugal, seja uma história profissional, seja uma história familiar, seja uma história numa vida social. Qual é a história que foi interrompida, que cortaram ali? Qual é a história? Jesus está aqui hoje. Aleluia. Jesus está aqui hoje e quer restaurar novamente essa história. Quer dar de volta a você, aleluia, aquilo que você imagina que perdeu, aquilo que você imagina que não existe mais. Jesus se faz presente aqui e quer dar continuidade à sua história. Mas para isso, você precisa querer.
Para isso você precisa crer. Para isso você precisa abrir o seu coração, deixar ele entrar, fazer morada. Porque a tua história não acabou, a menos que você queira que ela se acabe. Mas se você quiser restituição dela, hoje tem restituição para a sua história. Aleluia. Hoje Deus tem o melhor para a tua vida, para a tua família. Basta você querer. Basta você querer. Basta você querer. E Jesus vai lá e entrega a bênção àquela mãe. Restitui novamente a vida de um filho que estava indo a caminho de ser enterrado. E traz de volta o sonho. Renova a história, refaz a história daquela mulher. Refaz a história. O Deus que nós servimos é o Deus de resposta. Clama a mim e responder-te-ei. É isso que Deus tem para nós nesta manhã, neste dia. A sua história não acabou. A sua história não chegou ao fim. Mas clame a Ele. Clame a Ele, que Ele vai responder e dará um novo rumo à sua história. Amém? Deus abençoe a tua vida.